Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos, aqui é o Felipe. Bom, como ainda estamos no tempo pascal, eu quero ainda falar desse tema da ressurreição de Jesus Cristo. E hoje, vou falar da prova material de que ele ressuscitou do morto. Existe uma prova material. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, não quis entrar na nossa glória celeste sem nos deixar uma prova material de sua ressurreição. Né? Por isso ele nos deixou o santo sudário. É a mortalha que envolveu o seu santo corpo no sepulcro, que é um pano que é uma relíquia que a igreja guarda até hoje. E vou mostrar por que é uma prova da ressurreição. Vamos, sem mais delongas, né? Vamos mudar logo aqui a cena. Vou começar logo, né? Bom, tá aqui, né? Eu vou usar aqui um artigo para falar sobre o assunto. Eu vou usar um artigo que eu retirei no site da Associação Cultural Monte Forte, um site católico. Eu vou deixar depois o link do artigo na descrição para quem quiser ler, né? Um artigo sobre o Santo Sudário. Primeira coisa, o que é o Santo Sudário? O Santo Sudário é um lençol de linho, né? De 4,36 m de comprimento por 1,10 m de largura, né? Ou 8 por 2 cúbitos sírios, né? Que era medidas de lençóis usado para envolver cadáveres, né? Usado nos tempos antigos, né? Aqui tem uma imagem, né? Para quem quiser ver. Não sei se tá... É, esse é o pano. E ele tem uma... O Santo Sudário, ele tem duas imagens gravadas. Uma imagem frontal e uma imagem dorsal. De um homem que morreu vítima de crucificação. E tudo indica que esse homem é Jesus Cristo, né? Tá aqui, né? Se você for ver aqui, do jeito que tá aqui, não dá para ver direito, né? Tá muito claro. Por quê? Porque a imagem ela é bem clara. Depois eu vou explicar isso, né? Que essa imagem é um negativo fotográfico. Por isso que não está assim tão nítido, né? Bom, o que acontece? Em primeiro lugar, sim, a Igreja Católica guarda a relíquia e por isso mesmo guarda porque acredita que de fato esse aqui é o pano que envolveu o corpo de Nosso Senhor. Agora, é bom ficar claro. Não é dogma da Igreja Católica. A Igreja não afirma como doutrina, como dogma, que de fato isso é autêntico, que isso aqui é uma prova material da ressurreição de Nosso Senhor. Mas a Igreja crê. Porque se não acreditasse, a Igreja não guardaria o pano até hoje, né? Porque não faz sentido a Igreja guardar uma relíquia que ela se acreditasse que a relíquia é falsa, né? Seria a mesma coisa de um museu de arte guardar um quadro, querer guardar um quadro de Picasso que sabe que é falso. Não tem lógica, né? Então, do meu jeito não teria lógica a igreja guardar uma relíquia que ela acredita que é falsa. Então, se a igreja guarda o sudário, até hoje é porque a igreja acredita que o sudário é autêntico. Só que a igreja não impõe as fés que acreditem nisso, né? Não é dogma de fé. Então, o católico não tem nenhuma obrigação moral de acreditar que o sudário seja autêntico. Ou que ele é prova da ressurreição de Jesus. Por que a igreja não declara dogma sobre isso? É bem simples. Três razões. Primeiro, porque a nossa fé não depende do sudário, né? A gente não depende do sudário ser autêntico para crer que Jesus ressuscitou dos mortos, né? A fé na ressurreição não veio do testemunho dos apóstolos, desde os primeiros séculos, não do sudário. Ou seja, mesmo que o sudário não fosse autêntico, mesmo que não existisse o sudário, ainda assim existiria, a ressurreição seria um fato. Segundo, por quê? Segunda razão por que a igreja não declara um dogma. Como disse, a nossa fé não depende do sudário. Segundo, porque também não existe uma confirmação científica de que o homem do sudário é Jesus Cristo. Tipo assim, cientificamente falando, não há essa confirmação de que é Jesus Cristo, de que ele seja autêntico, né? Embora tudo indique que seja, mas cientificamente falando, não tem essa confirmação. E terceiro, acho que nenhum católico duvida que ele seja autêntico. Todos os católicos acreditam na autenticidade do sudário. Então não tem porque a igreja declarar um dogma. Porque a igreja declara um dogma para confirmar uma verdade, uma coisa que a igreja sempre acreditou, mas que estava sendo negada por muitos católicos. É assim que surge o dogma, né? Assim, primeiro um pouco da história, né? O sudário, ele é citado lá nos evangelhos, né? O pano que José de Arimateia usou para envolver o corpo de Jesus. Depois que o corpo de Jesus desaparece do sepulcro, porque Jesus ressuscita, o que acontece? O pano ele é guardado pelos apóstolos, escondido, né? Segundo algumas tradições, né? A tradição, a mulher de Pilatos, né? Que a Bíblia não cita o nome, é citada no Evangelho de Mateus, mas não tem o nome, tradicionalmente conhecido como Cláudia Prócula, essa mulher teria entregado o pano a Lucas e Lucas entregou a Pedro e, enfim, e os apóstolos guardaram depois disso. Lógico, não era exposto lá no primeiro século, né? Os apóstolos não faziam exposição, por quê? Porque os judeus já odiavam os cristãos. Se eles fossem expulsos, o Dário ia aumentar ainda mais o ódio dos cristãos e piorar ainda mais a perseguição contra os cristãos. Porque
Porque segundo as leis judaicas, um cadáver é uma coisa impura. Então qualquer coisa que toca um cadáver seria uma coisa impura. Então os judeus não aceitariam. Os apóstolos, os cristãos expondo para veneração um pano que tocou um cadáver, uma mortalha, né? O que acontece? Mas, desde o século II, ou talvez até mesmo desde o século I, a imagem da Sagrada Face era venerada em Edessa. Edessa era uma cidade-estado que ficava na província da Ásia Menor, que é a atual Turquia, né? Província romana da Ásia Menor, a atual Turquia. Edessa é uma cidade-estado, ou seja, é uma cidade que é um estado soberano, é um país. Ela é governada por um rei. Na época de Cristo havia um rei chamado Abigar, né? Ele realmente existiu. Mas aí tem uma história, que inclusive é narrada por Eusébio de Cesareia, que esse rei Abigar, ele estava doente, se não me engano, com lepra, e ele ouviu falar lá em Edessa que tinha um homem lá em Israel que fazia milagre, que curava, ou seja, ele ouviu falar de Jesus. Então ele mandou um mensageiro, levar uma carta até Jesus, pedindo para Jesus ir até lá em Edessa e curar ele. Só que Jesus não podia ir, acho que estava próximo da paixão dele e tudo mais, então Jesus prometeu que depois da ascensão enviaria um discípulo até lá, para curar ele. E ele enviou. Não era um dos 12, é um outro discípulo, se eu não me engano, acho que o nome era Adai, alguma coisa assim. E esse discípulo vai e leva uma imagem, um pano que tinha uma imagem de Jesus Cristo. E esse pano é colocado sobre o corpo do rei e o rei se cura. A partir daí o rei se torna cristão, a imagem começa a ser venerada, né? Então ela ficou guardada em Edessa durante muitos séculos, né? Ali. E aí, e ficou guardada até o século VI. Uma coisa interessante é você perceber que a iconografia cristã, até o século VI, ela é praticamente muita imagem divergiu, que é da imagem do sudário. Não tinha aquela imagem tradicional que a gente conhece do rosto de Cristo, né? De cabelo comprido, barba, bigode. A maioria da iconografia, das pinturas, de Jesus Cristo que tinha, até o século VI, não tinha essa representação. Mas a partir do século VI, a partir, né, quando que a imagem ficou guardada, escondida, a partir do momento que a imagem é descoberta, né? No ano 544, quando os edessinos, né, eles vencem uma batalha contra os persas, fazendo uma procissão da imagem. Até então a imagem ficava guardada, escondida. Até esse momento que essa imagem é escondida, as pinturas de Cristo não tinham pelo menos a maioria não tinha essa representação que Cristo, essa imagem tradicional que nós estamos acostumados de Jesus Cristo, né? Mas depois que essa figura revelada é descoberta, né, nessa guerra, toda, basicamente todas as iconografias de Jesus Cristo, de forma unânime, passam a representar Jesus Cristo da forma como nós estamos acostumados, né? Cabelo comprido, barba, bigode, etc. Né? Essa imagem era conhecida em ideias como mandilhon acheropoieta, não sei como é que pronuncia essa palavra, é um termo grego, quer dizer uma pequena tela não pintada por mão humana, né? Aí, a partir do século VI, a arte sacra, como eu disse, começou a copiar a Sagrada Face em vários detalhes. E quando os cientistas estudaram o sudário, descobriram vários detalhes da pintura do sudário, vários traços em comum dessas artes sacras, nas imagens de Cristo a partir do século VI com o sudário. Né? Vários, como três mechas de cabelo na testa, um supercílio mais alto que o outro, um V acima do nariz, barba bipartida, cabelo longe da face inchada, uma risca transversal na testa, uma sobrancelha direita erguida, narina esquerda inflamada, uma linha saliente entre o nariz e o lábio superior, uma linha grossa sobre o lábio inferior, uma linha transversal na garganta. Todos esses detalhes mostram o quê? Que o sudário foi modelo de todas essas imagens. Mostra que o Santo Sudário foi modelo dessas imagens, né? E que, não só que, e dessas imagens começaram a ser feitas desse jeito depois que o mandilhão foi encontrado em Odessa. Ou seja, ou seja, isso quer dizer que também que o mandilhão foi essa, o modelo. Isso indica que o mandilhão é o mesmo sudário. Isso mostra que o sudário é do primeiro século, né? É o mesmo sudário. Mas o mandilhão ele mostrava apenas o rosto de Cristo, é porque era o sudário dobrado, né? Foi dobrado em quatro, acho que quatro vezes, enfim, ficou dobrado em oito partes, de modo que mostrava apenas o rosto, colocado numa moldura, né? É, com o estudo do sudário, né?
que acontece? Descobriram evidências que o Sudário foi dobrado, né? Tá aqui, ó. Assim, é, ou seja, foi descoberto sinais de dobras antigas no pano do sudário, mostrando que o sudário foi dobrado, né? E também foi descoberta evidências de que a área do rosto tinha ficado mais exposta que o resto, né? Isso mostra que, de fato, evidencia que foi dobrado e o rosto era exposto, indicando que o Mandião é o Santo Sudário, né? Então, assim, é o Santo Sudário. Aí o que acontece? Na imagem do Santo Sudário, basicamente, Jesus, então, ele tá ali com o rosto um pouco inclinado, né, a partir de uma projeção que eles fizeram com o rosto um pouco inclinado, e uma perna parece um pouco mais curta que a outra, mas isso se dá porque na cruz, ele tombou o rosto depois que morreu, né? E tava com um pé em cima do outro, né? Então, um pé ficou meio curvado, né, por causa disso. E, né, depois da morte, ficou assim por causa da rigidez cadavérica. Então, por isso que tem essa impressão do sudário, né? O rosto, pô, dá pra a partir de estudos mostrou que não era a imagem de uma pessoa reta, teclado rígida reta, mas com a cabeça inclinada e, né, o, e a perna esquerda parece mais curta que a direita, porque estava dobrada. Enfim, e um pouco da história, pra gente ter uma ideia, em 1080, Aleixo I Comneno, ele pede ajuda ao imperador, né, para defender, e a Roberto de Flandres para defender as relíquias reunidas em Constantinopla, especialmente o sudário. Em 1147, o rei Luís VII da França venera o sudário de Constantinopla. 1171, Manuel I Comneno mostra ao Marico, rei dos latinos de Jerusalém, as relíquias da Paixão do Nosso Senhor, entre as quais o sudário. Até o ano de 1204, o sudário era conservado na igreja do mosteiro de Santa Maria de Blanquernas, né? De venerada sexta-feira. Em abril de 1204, os cruzados atacaram e saquearam Constantinopla. Segundo Robert de Clary, que foi um dos cruzados soldados, né, cronista da Quarta Cruzada, ninguém jamais soube, nem grego nem francês, o que foi feito do sudário quando a cidade foi tomada. Então, com o tempo desaparecido, né, o sudário foi escondido por meio da excomunhão decretada para quem roubava, né, a igreja excomungava quem roubava relíquia sagrada. Em 1307, os templários são condenados como heréticos, dentre outras razões, devido ao culto secreto de uma sagrada face, que parece ser uma reprodução do sudário, né? Um desses templários era Geoffrey de Charny. Em 1356, outro Geoffrey de Charny, um cavaleiro cruzado no anterior, entregou o sudário aos cônegos de Louis Rei na França. Foi guardado em Louis Rei. Em 1396, Clemente VII, antipapa de Avignon, chegou a declarar que o sudário era uma pintura. Em 1453, Margarida de Charny, neta de Geoffrey de Charny, entregou o sudário a Ana de Lusignan, mulher do Duque Ludovico de Savoia, que mantém guardado em Chambéry. A partir daí, o sudário passou a ser propriedade da Casa Real de Savoia, da Itália, né? Em 1506, o Papa Júlio II aprova a liturgia do sudário. Em 1532, na noite entre 3 e 4 de dezembro, ocorreu um incêndio em Chambéry, na França, na capela onde o sudário estava guardado. A urna do sudário, ela tem um lado atingido pelo fogo e algumas gotas de metal derretido atravessam as várias camadas dobradas. A urna era feita de prata, esse metal era prata, no caso, né? Só que, no entanto, esse não foi o primeiro incêndio, né, que o sudário sofreu. Há um manuscrito lá do século XII, 1192, guardado em Budapeste, conhecido como Códex de Prey, o Código de Prey, né? Que representa, mostra uma imagem do sudário com marca de um incêndio anterior, né? Então, que seria um pedaço na imagem do Códex de Prey. Em 1578, Emanuel Filiberto transferiu o sudário para Turim, para abreviar a viagem de São Carlos Borromeu, que queria venerar para cumprir o voto feito para libertar a Avignon da peste. Porque São Carlos Borromeu tinha feito um voto, queria a pé até a capela onde estava o sudário para venerar o sudário, como agradecimento a Deus por ter libertado Milão de uma peste que estava assolando. Só que ir de Milão a Turim naquela época e a pé é uma viagem muito longa, né? As duas cidades aumentaram, mas a Turim não. Perdão. O sudário estava em Chambéry, na França. Então, ir de Milão até Chambéry, ou seja, da Itália para a França. Era uma viagem muito longa. Então, esse cara pegou o sudário lá em Chambéry e levou para Turim, para ficar mais perto. Então, começou a ter exposições públicas na casa do Savoia, né? Do Savoia, e os jubileus começaram a acontecer a cada 30 anos aproximadamente. Em 1694, o sudário passa para a Catedral de Turim, onde está guardado até hoje, né? Tá, né?
na Catedral de São João Batista de Turim. Por isso é conhecido como Sudário de Turim, né? Em 1898, a primeira fotografia é tirada a primeira foto do Sudário pelo advogado, que ele também era um fotógrafo amador, Secundo Pio. E quando ele tira a foto, ele descobre que a imagem do Sudário é um negativo fotográfico. Quando ele, naquele tempo, né, tinha que revelar as fotos, né? Hoje não tem isso, mas até antigamente as câmeras fotográficas ela tinha um rolo de filme dentro, né? Aí quando você tirava a foto, ficava gravada uma imagem pouco nítida, né? A imagem que foi fotografada né? Pouco nítida naquele rolo de filme. Essa imagem era negativa, a imagem que estava gravada no rolo de filme. É uma imagem onde as coisas ficam invertidas, o que é claro fica escuro, o que é escuro fica claro, né? Aqui, ó, isso aqui é um filme fotográfico. Negativo é uma imagem tipo isso aqui, que é pouco nítida, né? Quando o cara lá tirou a foto do Sudário, ele descobriu que a imagem do Sudário é um negativo fotográfico. Porque quando ele pegou a chapa que devia ser negativa, ele percebeu a imagem positiva, ou seja, a imagem que estava na chapa do negativo, na verdade, estava muito mais nítida do que a imagem propriamente do Sudário. Então, o Sudário em si, ele já é um negativo fotográfico. E a partir daí a história passa a ser basicamente estudos científicos. Ou seja, com essa descoberta desse cara, começou-se a estudar o Sudário, né? O Sudário se tornou um objeto de estudo. A ciência começou a dar atenção para isso, né? Em 1931 foi feito novas fotos com outro fotógrafo, né? Em 1339, 1939, 1946, durante a Segunda Guerra Mundial, o Sudário foi escondido no santuário de Montevergine, em Avelino, né? Em 1969 foi feita uma vistoria por especialistas, né? Em 1973, teve uma exposição divulgada em televisão. Em 1978, foi reunido um grupo de cientistas para estudar a cidade, né? Um grupo conhecido como STUR, né? STURP, né? Que é uma sigla em inglês de Shroud of Turin Research Project, né? É o projeto de pesquisa do cidade de Turim. Englobou mais de 30 cientistas de várias áreas diferentes, né? E eles conseguiram 5 dias para ter acesso ao pano e estudar o pano, né? Então, assim, em 83, o falecimento de Gilberto II de Savoia, ele deixou em testamento o sudário para a Santa Sé, para a igreja. Em 88 foi feita a tentativa de datação pelo carbono 14, que ele é apontado o sudário como da Idade Média, mas um teste muito contestado esse resultado, né? Aí, em 93 foi descoberto o revestimento de bioplástico nas fibras do sudário, por esse cara, Leôncio A. Gaza Valdez, né? Uma descoberta que, eu vou falar dela mais depois, né? Que demonstra o erro da datação do radiocarbono, né? Cientista russo, em 95, cientista russo Kuznetsov, não sei como é que pronuncia esse nome, demonstra experimentalmente que o incêndio de 1532 modificou a quantidade de carbono presente no sudário, o que influenciou no teste de 88. Em 97, outro incêndio, mas o sudário foi salvo no último momento, né? Em 98 foi feita uma exposição pública por ocasião do centenário da primeira fotografia. Em 2000, exposição pública por ocasião do jubileu. Então, o que foi descoberto no sudário? Primeiro, exame dos fios de linho, né? Duas coisas importantes. Primeiro, tinha vestígio de algodão entre as fibras do sudário. Ou seja, colocou que o pano foi tecido em TA, que também era usado para algodão. Só que tem um detalhe: algodão ele cresce nas terras do Oriente Médio, não na Europa. Não é uma planta que cresce na Europa, né? E a textura do linho, ou seja, isso mostra que o sudário não foi feito na Europa. A textura do linho era de um tipo comum no Oriente Médio do primeiro século da nossa era. Era uma trama tipo espinha de peixe, que é uma trama muito comum usada por um tipo de trama de tecido muito comum dos judeus do primeiro século. Outra coisa, os pólens, né? Em, em 1973, a partir de 73 começaram a estudar
os pólens a partir de fotografias. Aí chamaram para estudar basicamente dois caras que fizeram essa descoberta. Um deles é o Dr. Max Fay Suzer, um suíço e protestante, né? Diga-se de passagem. E outro cara, um judeu, né? Um botânico judeu chamado Avinoam Danin. Né? Tem um nome citado em um momento, né? Enfim, esse Max Fay, ele era um criminologista, investigador criminal. Ele usava, tinha até que usava o, os pólens para descobrir onde o objeto esteve, por onde passou, quando passou. A descoberta, basicamente, a descoberta que foi feita é que o pólen mais frequente que foi encontrado no sudário era um pólen fóssil, que era abundante nos sedimentos do Lago de Nazaré, no Lago de Genezaré e do Mar Morto, depositado há cerca de 2.000 anos. Ou seja, era um pólen que, na verdade, que hoje só existe fóssil de 2.000 anos atrás. Um pólen que existia há 2.000 anos atrás. E desses pólen foi encontrado 58 espécies de pólen no sudário. 17 da França e da Itália, 38 da Palestina, muitas delas de Jerusalém e arredores, das quais 13 são exclusivos do Negueb e da região do Mar Morto, naquela região onde Jesus foi sepultado. Duas exclusivas de Ufa, Edessa, e uma exclusiva de Istambul, Constantinopla. Então, ou seja, encontraram pólen que hoje só tem fóssil de 2.000 anos, ou seja, pólen de 2.000 anos, e desses pólen, alguns que só existem naquela região de Jerusalém, ali, Hebron, Negev, ali. Ou seja, prova que o sudário não só esteve naquela região, na Palestina, ali em Jerusalém e tal, mas também tem 2.000 anos, porque foi encontrado pólen que hoje só tem fóssil de 2.000 anos desses pólen, né? Então, né, tanto que o cara, esse Marcos Freire, que é protestante, ele fala, né, que a presença dos pólens pertencentes a não menos de 6 espécies de plantas palestinas, uma da Turquia e 8 espécies mediterrâneas, nos autoriza desde já, mesmo antes de chegarmos à identificação completa de todos os fósseis e microfósseis, a chegar à conclusão definitiva de que o Santo Sudário não é uma falsificação, né? Então, segundo a descoberta desse cara, a gente pode ter certeza que o sudário foi exposto ao ar livre na Palestina e na Turquia, e que a abundância de pólen proveniente da zona do rosto parece indicar uma exposição maior dessa área, né? Ou seja, a abundância de pólen na área do rosto parece indicar uma exposição é, maior da área do rosto. Lembra do Mandinho um dia desse que mostrava a imagem do rosto? Então, outra coisa que foi encontrada, poeira mineral. Na verdade, foi encontrado um tipo de calcário, né? Um, um cristalógrafo Joseph Kober, cristalógrafo, um cara que estuda cristais, né? Ele encontrou partículas minerais de aragolita, que é um calcário que existe naquela região de Jerusalém, típico daquela região, né? O que torna altamente provável que a aragonita sudário veio de Jerusalém, porque é um calcário que é muito comum naquela região. Análise de sangue, né? A mancha de sangue no sudário, justamente na parte das feridas, nos pulsos, nos lados, né? No lado aqui, na cabeça, etc. Enfim, vários cientistas analisaram. Só teve um que falou que não era sangue, né? Esse tal de Walter Mercrone. O único cara que falou que não era sangue. O resto falou que é sangue. Dr. Pierre-Louis de Barnum Bologna, Raymond Rogers, etc. Esse Adler, Heller, enfim. E, ó, Dr. John H. Heller, Alan Adler, todos falaram que era sangue. Só esse cara falou que não era. Ou seja, o cara chegou falando não é sangue e vários outros cientistas contestaram a conclusão dele, falando é sangue mesmo. Fizeram vários testes comigo. Então, realmente foi encontrado sangue humano no sudário. Não só sangue humano, mas sangue do tipo. Era sangue do sexo masculino do tipo AB. Que é um tipo de sangue pouco comum na Europa e muito comum ali na Palestina. Né? Outro detalhe. Questão do sangue venoso e sangue arterial. Né? As marcas de sangue estão em perfeita correspondência com a anatomia. Isto é, o sangue arterial e o sangue venoso nos respectivos lugares. Né? O que acontece? Ou seja, foi encontrado no sudário sangue venoso no lugar das feridas onde devia sair sangue venoso, ou seja, onde foi perfurada alguma veia, e o sangue arterial onde foi perfurada alguma artéria. Certinho, igual na anatomia. E a medicina só descobriu essa diferença de sangue venoso e arterial, essa questão, no século XVI, a partir de 1500. Então, isso mostra que não pode ter sido uma falsificação medieval. Um cara da Idade Média não saberia essa diferença. Para colocar o sangue venoso onde tinha que ter sangue venoso, exatamente, e o sangue arterial exatamente onde tinha que ter sangue arterial.
Aí veio a datação pelo radiocarbono, né? O carbono 14. Lá em 88, a igreja, que já era dona do sudário, permitiu fazer a datação. Fizeram a datação, pegaram um pedaço do pano e entregaram para 3 laboratórios diferentes para fazer essa datação, né? Um é o laboratório da Universidade de Oxford, na Inglaterra, o outro é o laboratório da Universidade de Zurique, na Suíça, e o outro é o da Universidade de Arizona, nos Estados Unidos. Fizeram o teste, e o que aconteceu? Concluíram que o sudário teria sido fabricado em 1260 e 1390, né? Só que o resultado foi muito contestado, porque até então todas as descobertas que a ciência tinha feito sobre o sudário apontavam para a autenticidade. Aí você pega tudo apontando para a autenticidade. Aí vem um resultado e diz que não é autêntico, no mínimo esse resultado é suspeito. E foi contestado e descobriram, né, que houve fatores que influenciaram na datação do radiocarbono, né? Para começar pelo revestimento de bioplástico, né? Esse cientista, o Dr. Leôncio Garça Valdez, um médico e professor da Universidade de Texas, ele pesquisou e descobriu que tinha resíduos orgânicos gerados por bactérias imunes, né? Ou seja, e ao tentar datá-los pelo processo do radiocarbono, descobriu que esses resíduos, que formavam o revestimento de bioplástico entre os fios do tecido, alteravam o resultado da datação. Então, resíduos deixados por bactérias, né? Alteram o resultado da datação por causa da impossibilidade de limpar de modo adequado. E ele descobriu que tinha a mesma coisa no sudário, né? E em 93, esse mesmo cara, o Dr. Valdez, descobriu algumas amostras do sudário que haviam sido cortadas. Conseguiu algumas amostras do sudário que haviam sido cortadas na mesma região do teste de carbono, né? E ele descobriu a presença desse revestimento de bioplástico nos fios de linho. Ou seja, essa contaminação por bactérias que alterou a datação, que influenciou na datação, né? Aí, houve um outro cara, um russo, né? Chamado Kuznetsov, não sei como é que pronuncia esse nome. E ele descobriu que o incêndio de 1532 alterou a quantidade de carbono, né? Que tinha no sudário, né? Ou seja, fez com que alterasse e influenciasse a datação. Ou seja, ele descobriu que o linho ele absorveu muito carbono e isso influenciou a datação. Então, conclusão, o teste do carbono 14 não foi válido, né? Foi descoberto que fatores como a contaminação das bactérias e o incêndio influenciaram na datação. Conforme o Dr. Valdez e o Dr. Kuznetsov, não se aplica o teste de radiocarbono a materiais têxteis como o linho, devido a seus altos níveis de contaminação sem possibilidade prática de remoção. Então, é altamente contaminado. Então, ou seja, eles descobriram que não é um teste que se devia aplicar a um pano de linho. Então, realmente, foi um teste que não deu certo, né? E não foi a própria equipe da Stup que fez o radiocarbono, o teste de carbono. Foi outro cientista. Agora, vamos falar da figura do sudário, né? Como eu disse, depois de muitas pesquisas sobre o sudário de Turim, as equipes da Stup chegaram à conclusão de que a teoria mais provável é que a figura foi formada no tecido através de um processo de chamuscadura, ou seja, queimado, né? Queimadura. E a conclusão mais veemente é que, quando que a figura ela não resultou. A conclusão que tiveram, a certeza que tem, não é ressort corante, não é pintura. Né? O que acontece? A figura consiste de fibras de celulose amareladas que tem essa coloração porque passaram por algum processo de desidratação, né? E outra coisa interessante é descobrir que essa figura contém informações tridimensionais, né? Ou seja, os cientistas eles fizeram uma análise, né, através de um equipamento da NASA chamado VP8, que é usado para mapear terrenos de outros planetas, né? E conseguiram criar uma projeção tridimensional da imagem. Outro detalhe que mostra que não foi uma falsificação. Como é que um falsificador da Idade Média vai criar uma imagem com informações tridimensionais? Né? Ou seja, de uma imagem bidimensional você consegue a partir disso criar uma réplica, uma imagem tridimensional daquilo. Foram contadas moedas, né, nos olhos, né? Nos olhos do homem do sudário, na imagem frontal, foram contadas imagens de 2 moedas, uma em cada olho, o que aponta para o funeral judaico, porque era o costume judeu no primeiro século colocar a moeda nos olhos do cadáver quando vai sepultar. Eu não sei por que fazia isso, mas fazia. Essas moedas eram, uma é o de Lepus Litus, que era uma moeda que Pôncio Pilatos mandou cunhar, lá no ano 29 depois de Cristo, no tempo de Jesus. A outra era um símbolo do mesmo ano que o anterior, né? E tem uma inscrição, né? É, tem essas letras, e cara, que vem dessa inscrição em grego.
Tibério César, né? Ou seja, moedas do tempo de Jesus. Outra evidência que é do primeiro século, que o sudário é do primeiro século, né? É, outro detalhe interessante que descobriram sobre o suplício do homem do sudário, a imagem, né, do sudário. Primeiro, né, o próprio envolvimento no lençol. A impressão da figura está em negativo com os efeitos tridimensionais, como já, né, foi dito aqui, né? As manchas de sangue são positivas, são bem visíveis, né? E nas dobras assim mesmo alargam, multiplicam-se devido ao fato que o lençol é aconchegado ao corpo e amarrado. No entanto, o que acontece? A figura está em projeção ortogonal ao corpo, ou seja, é uma projeção reta. Não pegou um lado, só pegou a frente e a parte das costas, né? Do corpo. Não pegou o lado, né? Não tem a parte lateral do corpo. Porque dá a impressão de que o dado foi iluminado por dentro, né? O que foi o que gerou a imagem, que teria sido gerada a imagem. Foi iluminado por dentro. Aí, se algum falar que tivesse simulado essa condição envolvendo um cadáver com o lençol amarrando, não teria de modo algum fibra estar no cidade nem de longe. Se um falsário fosse tentar fazer isso, né? Criar uma imagem que só pegasse a parte da frente e as costas do corpo, não pegasse o lado. Ainda mais uma imagem com informações tridimensionais, um negativo fotográfico séculos antes da fotografia ser inventada, não dá, né? Ferimentos na cabeça. Quando é, analisaram as marcas da cabeça, encontraram cerca de 50 marcas de perfurações, né, no couro cabeludo, mostrando o quê? A coroa de espinhos. E isso levou o cientista a descobrir que a coroa de espinhos usada não foi uma tiara, como normalmente a gente vê nos filmes e nas representações nas pinturas medievais. Porque na Idade Média as pinturas mostravam a coroa de espinhos como sendo uma espécie de tiara, no formato de uma tiara. Só colocando, só passando do lado assim, né? Mas não. Tinha perfurações todo o couro cabeludo, indicando que a coroa de espinho, na verdade, era um capacete de espinhos, né? Seria uma forma de um capacete. Transporte da cruz. Na imagem dorsal, nas costas, foi encontrado o quê? Como é que se diz? Escoriações, marcas de escoriações, ou seja, marcas que indicam que um objeto pesado duro e pesado foi transportado nas costas. Seria o quê? O patíbulo, que é a barra horizontal da cruz. Na verdade, ele não carregou a barra vertical, porque normalmente o condenado da cruz carregava só a barra horizontal. Mas mesmo assim é uma coisa muito pesada. Crucificação com pregos. Marcas nos pés e nos pulsos, né? É, quando os cientistas viram as marcas no pulso, foram estudar a crucificação e descobriram que não tinha como os pregos serem colocados nas mãos, né? Mas outra evidência que não foi uma falsificação da Idade Média, porque esse detalhe não era conhecido na Idade Média. Se pegar as pinturas medievais da crucificação, mostram Cristo com os pregos nas mãos. Só que a ciência, os cientistas descobriram que não podia ter sido na mão. Porque se você pegar, né? Vou mostrar aqui. Não podia ter sido na mão. É, porque assim, ó, tá aqui a mão. Se você pegar, se você colocar o dedo aqui, você sente que aqui não tem osso, né? Tá aqui, tem os dedos, você sente aqui os ossos dos dedos, né? Do dedo médio, do dedo anelar. E entre esses ossos, você sente que só tem carne aqui. É aqui no meio. Então, se colocar seu prego aqui, não ia suportar o peso do corpo, ia rasgar a carne que tinha aqui. Então, o cientista descobriu que o lugar mais adequado para se colocar um prego para suportar o peso do corpo seria aqui no pulso. Se você pegar aqui no pulso, você sente que tem os ossos, e você sente que tem um buraco no meio dos ossos, né? Conhecido como espaço de Destot, devido ao nome do cara que descobriu esse lugar, né? Mas tem um buraco aqui. Ou seja, o prego enfiado aqui ele ficaria preso entre os ossos. Isso suportaria o peso do corpo, né? Então, e esse era um detalhe que era desconhecido na Idade Média, né? Um falsário medieval não conheceria esse detalhe, né? Foi contado também marcas de escorrimento de sangue nas mãos, nos braços, né? O sangue escorria conforme as marcas mostraram que escorreram conforme os movimentos dolorosos da agonia. Então, né? Ferimento do lado, a ferida é a marca da ferida da lança no coração, né? O corpo plenamente flagelado. Foi encontrado acho que mais de 100 marcas de chicote, né? Mais de 100 marcas de chicote no corpo. E as marcas mostravam como que era o flagelo romano, que era um chicote que ele tinha tiras de couro, uns 3 tiras de couro, e cada tira tinha pedacinho de metal na ponta para rasgar a pele da pessoa. Então, as marcas eram compatíveis,
exatamente com isso, mostrando que foi uma flagelação romana. O corpo quase inteiro foi açoitado, menos na área do coração, pois o condenado não tinha que morrer com os golpes. Então, você vê que não tem sinal de flagelação. Se for ver a imagem, na imagem foi descobrido que não tinha sinal de flagelação na área do coração. Ou seja, o soldado tomaram cuidado de não acertar aqui para garantir que não fosse dado um golpe fatal e o cara não ia morrer antes da crucificação. Né? Então, a conclusão é que, de fato, o sudário é o plano que envolveu o corpo de Jesus Cristo. Né? Quando você olha para tudo que a ciência descobriu, a coisa mais racional que você tem que fazer é falar que foi, né, o plano que envolveu o corpo de Jesus. Né? Para finalizar, esses slides que eu estou colocando aqui, eu tirei de. São prints que eu tirei de outros vídeos sobre Sudário, não são meus, né? Tá aqui até o nome do vídeo, né? Vídeo o Sudário de Turim, canal Cursos Católicos, Martíria Editora. Praticamente todos os slides que eu coloquei aqui foram tirados desse vídeo, só tem um que não foi, né? O link desses vídeos, de onde eu tirei esses slides, esses prints, né? Vai estar na descrição do vídeo, para quem quiser assistir depois. E aqui, mostra aqui um cálculo de probabilidade que foi feito, né? Para determinar qual seria a probabilidade de o homem do Sudário não ser Jesus. Aí foi considerado aqui 7 características. Primeiro, o sepultamento de um condenado à cruz. Não era normal um condenado à cruz ser sepultado. Porque normalmente, depois o corpo era descido da cruz, o corpo do condenado era jogado numa vala qualquer. Então, então fazer o seguinte, vamos supor que um em cada 100 condenados à cruz eram sepultados. Coroa de espinhos no crucificado. Não fazia parte do procedimento romano da crucificação botar uma coroa de espinho no condenado. Na verdade, só tem um caso que a gente conhece que foi feito, que é o caso de Jesus, né? Então, fazendo suposição que um em cada 5.000 condenados à crucificação usasse uma coroa de espinho. O condenado carregou patíbulo. Normalmente ele sempre carregava. Então, considerando que um em cada 2 carregava patíbulo, a barra horizontal da cruz. O uso de prego na crucificação. Também nem sempre era usado, porque custa dinheiro para fazer prego, né? Então, às vezes o cara era só amarrado na cruz. Então, considerando que apenas um em cada 2 usava prego. Um em cada 2 condenados eram pregados mesmo na cruz com prego. A morte foi certificada por uma lança. Também nem sempre se fazia isso. Muitas vezes o condenado era deixado na cruz por dias, até morrer. Às vezes a certificação da morte por ela lançada é só quando o condenado morria antes do esperado, né? Normalmente. Então, supondo que, colocando que um em cada 10, vamos supor que um em cada 10 condenados à crucificação tivesse a morte certificada por uma lança. O ritual de sepultamento não obedecido. O corpo não foi. O ritual não foi completado, né? O corpo foi sepultado às pressas. Tanto que nem foi limpo. E é por isso que as mulheres voltam ao túmulo no domingo. Elas iam terminar o sepultamento. Mas enfim. Então vamos supor que, novamente, supondo aqui que um em cada 20 mortos não teve o ritual de sepultamento obedecido. E por fim não tem sinal de decomposição. Outro sinal que também é uma coisa que não acontece normalmente, né? O corpo não se decompõe. Então, fazendo suposição que um em cada 500 cadáveres não se decompõe. Então, pegando essas probabilidades, calculando, o resultado final é que a probabilidade de não ser Jesus, o homem do Sudário, é 1 em 200 bilhões. Tá aqui, ó. Né? Outro print lá do mesmo vídeo do anterior, né? Significa que de 200 bilhões de eventuais crucificados, só um, teria essas 7 características do homem do Sudário simultaneamente. E apenas um. 200 bilhões é muito mais que a população do planeta, atual do planeta, né? Então, com certeza o Império Romano não crucificou tudo isso. Então, seria uma coisa muito fora da realidade você falar que não é Jesus, que é o homem do Sudário. Né? O Sudário é uma peça única no mundo. Não existe, não há uma outra peça na história, né? Que tem características semelhantes. Ainda é um mistério. Os cientistas não conseguem explicar como a imagem foi formada. Há teorias, mas não se sabe explicar. Não conseguiu nunca conseguiu nem criar outra igual. Nem uma cópia, nem mesmo aproximativa, com as mesmas propriedades. Né? A melhor conclusão é que o sudário é a forma humana de um homem que foi açoitado e crucificado. É a imagem humana, né? De um homem que foi açoitado e crucificado. E não produto de um artista ou de um falsário. Né? Ainda hoje a ciência não consegue explicar como a imagem foi feita, né? Talvez um dia se tenha certeza, mas a teoria, o mais provável, segundo os cientistas, é que a imagem, né, foi feita por uma radiação luminosa térmica, radiação de luz e calor, né?
seja, uma radiação ortogonal reta, né? Ou seja, de luz reta, 90 graus, que faz 90 graus com o corpo, e muito intensa e por brevíssima duração. E gravou a imagem no tecido, né? É tipo, o sudário é tipo uma espécie de fotografia, né? Digamos assim. As conclusões possíveis. Que seria possível concluir. Ou o sudário é o produto de mãos humanas, uma falsificação, né? Criada lá no século XIV ou antes, usando uma técnica, um material, uma técnica que ainda é desconhecida, que a ciência do século XX e XXI não descobriu. Ou segunda conclusão possível, o sudário é uma ocorrência natural, foi gerado de maneira natural e formou a imagem de uma vítima real de crucificação. Ou terceiro, é autêntico, é a mortalha que envolveu o corpo de Jesus Cristo. E a imagem foi gravada por um evento sobrenatural que seria a ressurreição. Só que as características do sudário impedem que você reconheça qualquer possibilidade de se tratar de obra de mãos humanas. Impede que você. As características do sudário impedem que você impedem que seja uma obra feita por uma pessoa. Não tem como. A tridimensionalidade é a figura com informações tridimensionais. O caráter, o fato de ser um negativo fotográfico. A não direcionalidade, né? Uma imagem, projeção ortogonal no tecido, reta, 90 graus com o corpo, não pegou os lados. A superficialidade, que é outro detalhe, que a imagem ela só foi gravada na superfície do sudário. Se você olhar o sudário de trás, você não vê a imagem. É tipo assim, a imagem foi formada pela desidratação das primeiras fibrilas. Bem curtinha, tipo assim, se você pegar e imaginar que isso aqui tudo é a espessura do pano, só isso aqui é a imagem gravada. É bem pequeno. A imagem só pegou isso aqui, com a espessura. Né? Então, a estabilidade térmica e química, nenhuma parte do pano está mais queimada que a outra, nenhuma parte está mais nítida que a outra, nem nada. A mesma nitidez, vários detalhes da classificação que na Idade Média eram desconhecidos, isso dificulta, mas praticamente impede você dar uma explicação natural e científica para isso. Né? Então, a hipótese da ressurreição, que seria uma causa sobrenatural, é a que mais explica. Então, talvez a única explicação coerente, né, para isso. Então, o sudário só pode ser plenamente correspondido pela ressurreição. Aqui esse print que eu falei que não é daquele outro vídeo, né? Esse print que é de um outro vídeo chamado A Ciência Confirma a Ressurreição de Cristo, Santos da de Turim, né? Frei Tiago São José. Tá lá no canal Monte Carmelo, que também vai estar o link desse vídeo na descrição para quem quiser assistir. Isso aqui é um esquema, né? Mostrando por que o sudário só pode ser explicado pela ressurreição de Jesus. Esquematizando aquilo que já foi falado, né? Então, se a gente considerar as possibilidades, seria feito por uma pessoa, um falsário na Idade Média ou antes? Só que isso seria impossível. Por quê? 18 detalhes que tem, que eram desconhecidos na Idade Média. O fato de ser um negativo fotográfico, né? Inconcebível, uma época que a fotografia sequer tinha sido inventada. Tecelagem, um tipo de trama que era típica dos judeus do primeiro século. Os pregos colocados nos pulsos, não nas mãos. Outro detalhe desconhecido no primeiro século. Forma das feridas, né? Enfim, a forma no couro cabeludo mostrando que a coroa de espinho era um capacete de espinho, mostrando como era o flagelo romano, etc. O corpo, o fato de é, é, pegou que a imagem pegou só a frente e o verso do corpo, né? O sangue, a diferença de sangue arterial, sangue venoso, etc. Os pólens, né? Pólen de 2.000 anos, de plantas que só tem naquela região da Idade Média, perdão, naquela região da Palestina, etc. O calcário aragonita, que também muito comum naquela região da Palestina, etc. Isso mostra que é um objeto inconcebível na Idade Média. Não dá para você imaginar um falsário fazendo isso na Idade Média. Então você pensa, então conclui-se que ninguém fez a imagem, né? Então poderia ter sido feito com contato com o corpo, uma formação natural? Não, impossível, porque primeiro não tem nenhuma distorção na imagem. Não há distorção, né? Nenhuma evidência de que. Então isso mostra que o corpo, a imagem não foi feita pelo contato. Também nenhuma das duas imagens, a frontal e a dorsal, nenhuma está mais nítida que a outra. As duas têm a mesma nitidez. Se fosse a imagem formada por contato, a imagem frontal, perdão, a imagem dorsal tinha que estar mais nítida, porque as costas estariam fazendo mais pressão, mais peso em cima do plano, né? Então, tem que estar mais nítida. Então não foi contato, né? Então ela foi feita com radiação.
uma radiação um raio ortogonal não difuso, ou seja, um raio reto fazendo 90 graus com o corpo, né? Que gerou uma desidratação dos tecidos, uma oxidação, queimou as fibrilas, as pequenas fibrilas. Isso foi um efeito somente na superfície de 40 microns. 40 microns é uma medida de comprimento que equivale a 0,04 milímetros, uma coisa bem pequenininha. Como eu disse, se você imaginar que isso aqui tudo é a espessura do tecido, é tipo só isso daqui a imagem, só isso aqui foi queimado, né? Tem informações de 3D. O corpo sem peso não tem como se reproduzir, porque, ou seja, porque a imagem não foi filmada pelo contato com o corpo. O corpo não fez peso quando a imagem foi filmada. Não teve contato do corpo. Então, diante disso, você chega a duas conclusões. Foi uma causa natural? Altamente improvável. Eu diria que impossível, porque a ciência não explica até hoje, não consegue explicar como isso foi formado. E a singularidade absoluta. Ninguém conseguiu reproduzir, fazer nada nem mesmo próximo disso dado. Leva-nos à conclusão que foi uma causa sobrenatural que gerou a imagem. E a única explicação coerente, um fast ligado à ressurreição, que gerou a oxidação do tecido e formou a imagem. Então, é uma explicação coerente. Além disso, o fato de que não há nenhum vestígio de decomposição na imagem desse dado. Isso mostra que o pano, o corpo que estava lá, não se decompôs. E também não há vestígio de remoção e de corpo removido, porque as manchas de sangue estão intactas, né? Não estão borradas nem nada. Então o corpo não foi removido, não tem vestígio de remoção, não tem vestígio de decomposição. Alguma coisa aconteceu com esse corpo. Não foi decomposição, não foi remoção. O corpo ressuscitou. E, como eu disse, quando você olha para tudo que a ciência descobriu, esse corpo, a coisa mais racional que você pode afirmar é que é autêntico. É o sudário do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como eu disse, você olha, é um negativo fotográfico, de séculos antes da fotografia ser inventada. Trama típica dos judeus do primeiro século, tipo de tecido, né? Prego nos pulsos, não nas mãos, como se acreditava na Idade Média, né? As formas das feridas, mostrando que a coroa de espinhos foi um capacete de espinhos, não uma tiara. Mostrando como foi o flagelo romano, etc. Corpo, pegando somente a fronte e o dorso, não pegou os lados. As manchas de sangue perfeitas, né? O pólen fossilizado de 2.000 anos no tecido. Inclusive de plantas que só tem naquela região. Calcário que é muito comum naquela região. Enfim, se você olhar para tudo isso, você falar que não é autêntico, você está contra a razão. Porque você não explica essas coisas. Como é que você explica? Se não é autêntico, se é uma falsificação, como é que você explica? Um negativo fotográfico. Alguém fazer um negativo fotográfico séculos antes da fotografia ser inventada. Como é que você explica? Uma imagem tridimensional. Alguém na Idade Média quer uma imagem com informações tridimensionais. Como é que você explica? Né? Na Idade Média, um tipo de tecido que não era comum, né? Não era fabricado na Idade Média. Como é que você explica? Conhecimento de crucificação da crucificação romana que não se tinha na Idade Média. Como é que você explica pólen de 2.000 anos no tecido? De plantas que só tinha naquela região de Jerusalém, da Palestina ali. Como é que você explica calcário daquela região? Inclusive calcário foi contado na região do joelho, do nariz, indicando as quedas, né, de Jesus. Então, ficam sem explicações de detalhes, né? Se você falar que não é autêntico. O cenário é autêntico. E se é autêntico, o cenário mostra que Jesus morreu do jeito que as escrituras relatam. Então, se assim foi, a ressurreição também aconteceu como as escrituras relatam. E se Jesus ressuscitou, ele venceu a morte e está vivo, né? A sua mensagem do reino de Deus se confirmou. E o convite à nossa decisão pessoal em relação ao nosso destino eterno se põe. Então, se ele ressuscitou, se é verdade que ele ressuscitou, nós temos que aceitar essa verdade. Somos convidados, né, a aceitar a mensagem de Jesus Cristo do reino de Deus. Não podemos, à luz dos fatos, rejeitar a salvação que nos é oferecida. Então, né, tudo indica que o sudário é realmente autêntico. É o pano que envolveu o corpo de Jesus. E eu acredito que é. Eu acredito que é muito racional você dizer que não é. Então, assim, é isso que eu queria falar hoje, né? Então,
Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações se o sininho estiver ativado. Se você quiser mais conteúdo católico ainda que eu estou colocando aqui, na descrição do vídeo vai ter vários outros. Vai ter uma lista de outros canais católicos, né? Sugestões, se você quiser dar uma olhada. Então, era isso que eu queria falar, né? Então, até a próxima. Tchau.